TV Tati Band Litoral, sua TV, nossa cidade. Olá, para você que está na tela da TV Tati Band Litoral, começa agora o Band Eleições 2024. A partir de hoje, a TV Tati sai na frente, você sabe que é uma tradição da Band, e nós vamos trazer uma série de programas, entrevistas, analistas, convidados, para a gente mostrar para você de casa, você que é eleitor, o cenário político da Baixada Santista. Afinal de contas, é um ano decisivo e a política precisa ser debatida e você de casa merece a melhor informação para você analisar e escolher o melhor agora em outubro. Nesta série de programas, nós vamos receber vários convidados. Hoje, a gente começa com o deputado estadual Paulo Correia Júnior, que já está conosco aqui. Bem-vindo, obrigado por aceitar o convite e falar um pouquinho de política. O senhor que está envolto do assunto para levar essa informação aos telespectadores da TV Tati. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês nessa estreia tão importante. E é muito legal a gente poder dar a nossa opinião, parâmetro, já que a gente está rodando, né, as 9 cidades da Baixada Santista, a gente tem mais ou menos um termômetro do que está acontecendo nos bastidores, né? Mas é claro que é muito cedo ainda, mas daqui a pouco começa o jogo para valer. Treino é treino, jogo é jogo. Mas a gente está percorrendo bastante e a gente tem sentido a população, a gente tem conversado, né? Quando você vai na padaria, no restaurante, quando você vai no posto de gasolina, você começa já a sentir o momento eleitoral. Então, obrigado por me convidar. Nossa, nós temos uma honra aqui de recebê-lo nos estúdios da Tati Band Litoral. Agora, deputado, o senhor falou, é cedo demais, porém, nós temos 9 cidades aqui e a gente, como TV, como veículo, precisa falar dessas 9, onde nós atingimos. A nossa programação chega a essas 9 cidades. Para começar, o senhor que está na Alesp, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, representa esta região. Esta região que tem como principal fonte de renda o turismo. E aí, outras formalidades são debatidas. A gente tem que discutir vários temas, né? Lá na Assembleia, como representante da Baixada Santista, neste ano, que é um ano decisivo, que vai aí as eleições municipais, como que o senhor, como figura pública, tem visto o que está sendo feito pelos gestores que lá na cadeira estão neste momento? E o que a população deve estar sentindo também na tua visão? Na verdade, nós tivemos discussões importantes, né? A desestatização da Sabesp foi um tema que avançou bastante na Assembleia, votamos esse projeto, acho que acaba atingindo diretamente a nossa região, como serão feitos os investimentos, os funcionários se ficarão ou não na empresa. Então isso automaticamente reflete aqui na nossa região. A gente tem a questão do orçamento da educação, que está em pauta ainda, o governo está estudando o momento certo de enviar esse projeto para lá. E a gente tem os projetos individuais dos deputados e o que mais importa, né, com o nosso papel, que é a questão da fiscalização, de como está sendo investido, empregados os recursos que enviamos para cá, e também a destinação de emendas parlamentares. Na verdade, os deputados têm ali 11 milhões em emendas, que são as impositivas, que a gente vota no orçamento, e o governo é obrigado a repassar 50% da saúde, do que a gente indica, e os outros 50% em áreas diversas. Então, acredito que a gente contribuiu bastante. Claro que quem faz parte da base do governo, o governo acaba atendendo alguns pedidos que estão fora da questão de emendas parlamentares, que são os convênios com os municípios, investimento para a Santa Casa, para os hospitais regionais, enfim. Então a gente pôde atuar bastante, fazendo um grande trabalho, pelo menos nesse 1 ano e meio que a gente está. Eu estou no meu 3º mandato, mas 1 ano e meio desse 3º mandato, a gente conseguiu avançar bastante. O governo Tarcísio é um governo que vem demonstrando não só a parte técnica, como também a habilidade política, enfim. Então a gente acabou avançando em pautas importantes, eu não tenho dúvida disso. Como deputado, trazendo então esses recursos que avançam significativamente aqui na Baixada Santista. O senhor falou do Tarcísio, que é o nosso governador hoje no estado de São Paulo, e tem aqui algumas cidades que, na verdade, lá mais ao litoral sul, elas acabam definindo em primeiro turno. O governador, ou figuras carimbadas da política, governador, presidente, os próprios deputados, eles acabam, neste momento, começam a fazer alianças, costurar um cenário político. Qual a tua análise? Dá para diferenciar? São 9 cidades
Mas lá ao sul, as cidades que também definem em primeiro turno, elas têm um cenário político diferentemente, vamos supor, de Santos, Praia Grande, que são cidades maiores, ou não há distinção nesse momento? Acho que a gente teve aqui nos últimos anos, a gente tinha o PSDB, que era o principal partido na região, né? Hoje isso não existe mais. Então, quando vai para o Litoral Sul, você vê que é a pessoa, não é mais aquela questão do partido em si. É figura carimbada da região. Figura carimbada da região, a discussão é mais de time, né? Tem cidades que tem o time azul e branco, outra que tem o time verde com rosa, enfim, até dividido por cores, né? Então, uma figura acaba representando um certo grupo que é diferente das outras cidades que tem 2 turnos. Isso falando ali de Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá. Né? Essas 3 cidades são atípicas, eu posso dizer assim, na forma da política, que é aquela política do bairro, aquela política que você vai mesmo nas comunidades, você vai na sociedade de melhoramentos de bairro, a discussão é mais acirrada e posso dizer que com mais paixão, né? O pessoal tem paixão mesmo, é como torcida de time de futebol. Então é diferenciado, você sente quando você vai nessas cidades, até às vezes uma polarização, mas de pessoas, não de ideologia, o que é diferente quando a gente vê nas grandes cidades. Agora, tendo essa questão das figuras carimbadas, isso é prejudicial para um pleito, isso é prejudicial para a população, porque não se tem opção, não se criam opções, essas alianças que se constroem lá diferentemente, não tendo essas alianças, fica na mesmice e a população acaba pagando um alto preço por isso? Ou o senhor vê que não, ele está fazendo um bom trabalho e se ele pode ser reeleito e vai fazendo mandatos ali? Eu acredito assim, eu acredito que são opções de governos. Né? Um governo governou de uma certa forma que ajudou mais a educação, o outro investiu mais na infraestrutura, o outro investiu mais na educação, o outro investiu mais no funcionalismo público. Então, são modelos de governo que eu vejo que são representados por grupos que acabam escolhendo uma pessoa, né? O grupo continua sendo o mesmo, mas às vezes trocam os nomes. Né? A gente viu isso em algumas cidades. E às vezes pessoas do mesmo grupo acabam se dividindo e trilhando caminhos diferentes. Então, a gente tem cidades aí atípicas. Eu vejo, começando por Peruíbe. Peruíbe, a gente tem ali um ex-prefeito que hoje lidera as pesquisas, né? Pelo cenário que a gente vê, que é o Gilson Bargieri. Foi prefeito há o quê? Acho que 16 anos atrás, né? E hoje está aí no cenário, mais uma vez. Ou seja, as pessoas têm lembrança daquilo que foi. E hoje tem o atual governo, que tem uma pré-candidatura também, escolhida pelo atual prefeito, que não vem à reeleição, que traz aí os feitos desses seus 8 anos de mandato. Então, são opções de governo. Então, às vezes a pessoa tem saudades daquilo que achava que era melhor antes. Ou às vezes a pessoa está contente com aquilo que existe antes. Então, isso tudo acredito que será definido nas eleições, a hora que a campanha for para a rua, mesmo de verdade, e aí você começa a analisar o plano de governo, você começa a fazer as alianças. Hoje, nós ainda não tivemos as convenções. Sim. A partir do momento que as convenções forem realizadas, nós saberemos de fato quem serão os candidatos que disputarão. Porque hoje todo mundo é muita gente, escreve o que eu estou dizendo, muita gente ainda vai desistir no meio do caminho. Tem essa questão. Tem essa questão. Coloca-se nomes para, de repente, até desestabilizar o cenário? Sim, mas é natural da política você colocar um nome e, às vezes, você faz uma composição para o bem da cidade, uma composição política de grupos que acabam agregando propostas a um único planejamento, a um único plano de governo. Então, é natural isso da política. A aliança tem que existir. É claro que muita gente se coloca, mas às vezes é melhor você dar um passo para trás para depois você estar 2 para frente em prol da cidade. Deputado, é inevitável falar também que na política, muitos candidatos, pré-candidatos, eles também precisam ter aquela questão de ter algum problema na justiça e aí envolto disso, mesmo que ele tenha tido um bom desempenho numa gestão passada, mas ele acabou se envolvendo em alguma coisa que está hoje na justiça, ele está aprovando ou não, se ele é réu ou não. Isso influencia também na hora do voto, ou mesmo que essa figura política esteja envolvida, tem gente ainda, o senhor acha que por não ter essa questão de vários nomes ali, de alianças diferenciadas, acaba, não tenho, vai ele mesmo? Eu acredito que isso atrapalha, assim, a pessoa com processo. É difícil quando você vai para a rua fazer campanha, tendo que dar explicação.
né? Então, imagina, Mancha, você tem que, né? mancha, você tem que mais explicar do que você mesmo participar ou você compartilhar aquilo que você tem desejo de fazer. Então, poxa, mas você é candidato mesmo? Poxa, eu vi que tem um processo. Pô, por que você está com uma liminar? Você está disputando a eleição com liminar e não está efetivo, né? Então, existe. Agora, eu tenho certeza que os candidatos os pré-candidatos têm tomado bastante cuidado, tendo seu respaldo jurídico, sim, tendo bons advogados, para que, quando inicie a campanha de verdade, depois da homologação nas convenções, acabam mostrando, olha, não, eu estou apto, realmente está homologada a minha candidatura, e aí fica mais fácil você participar aos eleitores daquilo que você tem desejo de fazer com um plano de governo para a cidade. O que vale ressaltar é que hoje também, com a internet, o acesso à informação, você que é eleitor deve pesquisar muito a fundo aquele candidato que você está pleiteando, de repente, lá em outubro, você acabar depositando a sua confiança mais uma vez, não é isso? Hoje a gente está recebendo aqui o deputado estadual, o Paulo Correa Júnior, que está conosco, fazendo uma análise do cenário político das 9 cidades da Baixada Santista no nosso Band Eleições. A gente vai fazer um rápido intervalo agora, deputado. Okay. Na volta, vamos falar das cidades como Santos, São Vicente, Guarujá, Bertioga, que ficaram de fora nesse primeiro bloco. Claro. E o senhor também traz a sua análise aqui. Perfeito. No nosso Band Eleições 2024. O voto você decide aqui. De segunda a sexta, 11 da manhã, Jogo Aberto. As novidades mais quentes do seu time do coração. Gols da rodada. Gol! Lances polêmicos. E tudo que rola no mundo do esporte. Jogo Aberto. Os primeiros indícios da publicidade surgiram na Antiguidade Clássica, com tabuletas descobertas em Pompeia que já anunciavam combates de gladiadores e ofereciam as diversas casas de banhos existentes na cidade. A palavra publicidade designava o ato de divulgar, de tornar público, e teve origem no latim publicus, seguido pelo termo publicité, na língua francesa. Com a invenção da imprensa mecânica por Gutenberg, surgiu uma etapa importantíssima no crescimento da profissão. Com a utilização do papel, aconteceram grandes progressos nos meios de comunicação. E antes mesmo da impressão dos livros, surgiram os primeiros panfletos ou folhas volantes. Dicas da Band Mundo Pet. Quem ama, cuida. Os bichinhos também precisam ir ao médico. Ao desmamar, eles devem visitar o veterinário para desverminar e tomar as vacinas. Os filhotes devem ser vacinados com 2, 3 e 4 meses. E os adultos anualmente, com vacinas contra a raiva e doenças próprias de cada espécie. E não esqueça de passear e brincar com eles. O maior programa de varejo automotivo da região está de volta. Sua vitrine semanal com carros 0 km e seminovos, motos e muito mais. TH Mais Motor, de segunda a sexta às 2 da tarde, sábado e domingo às 8h30 da manhã. Dicas da Band para um trânsito mais gentil. É preciso ter cuidado no trânsito. Respeitar hoje as vagas de portadores de necessidades especiais e de idosos, além de ser obrigatório, garante que as próximas gerações também respeitem as suas. E lembre-se,
Gentileza gera gentileza também no trânsito. Vamos trazer as notícias do dia, o que rola no esporte, dicas de culinária, ciência, histórias pelo Brasil, vida animal, música e muito mais. Uau! De segunda a sexta, 8h30, melhor da noite na Band. Já estamos de volta com Band Eleições 2024 na TV Tati Band, afiliada da Band na Baixada Santista. Sai na frente e traz analistas, traz convidados que possam trazer informação para você. Este é um ano muito decisivo, um ano de eleições municipais. São 9 cidades na Baixada Santista e você, telespectador da TV Tati, tem aqui conosco esse álibi da informação para que você possa votar direito e votar certo o mais consciente possível em outubro. Hoje nos estúdios da TV Tati Band, o deputado estadual Paulo Correia Júnior conosco, fazendo a sua análise dele diante dos 9 municípios. Já falamos de algumas cidades aqui no início, no primeiro bloco, como Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá. Vamos partir para Praia Grande, vamos vir mais para cá, para o centrão da Baixada Santista, onde o foco, e aí onde vem aquela questão, né, deputado, da costura política, dos acertos políticos, mudanças de partidos que aconteceram em questões de semanas e que podem acontecer ainda. Como é que o senhor vê essa questão? Isso é natural também na política? Eu estou num partido A, conforme as alianças, eu vou para o partido B, e aí vem um apoiador do partido C. Como é que fica essa dança das cadeiras no cenário político? Na verdade, política é isso, né? Política é ciclo, política é momento. Hoje nós temos um momento de polarização no país, né, de questões ideológicas, enfim, pensamentos, princípios, e é natural que isso está ficando global, não só aqui no nosso país, na nossa região, como o mundo afora, né? Hoje a discussão é essa. Então é natural que isso aconteça, eu não me assusto, e acho que o eleitor também não se assusta com isso, porque a questão partidária, se nós tivéssemos aqui 2 ou 3 partidos no país, aí sim a gente poderia brigar, mas como tem uma pluralidade de partidos hoje, você não tem muito como identificar isso, apenas a questão de posições ideológicas. Você citou bastante a Praia Grande, o que eu vejo hoje com bastante receio são os pré-candidatos que estão no mandato como deputados, né? Sim. Acho que a gente analisa... Figuras conhecidas. Figuras conhecidas, e a gente analisa isso, e a gente tem que ver com cuidado a perda da nossa representação, né, em Brasília. Porque se um deputado acaba sendo eleito prefeito, um deputado federal, um deputado estadual, a gente perde essa representatividade regional e acaba subindo um suplente, talvez, de outra região que não tem nada a ver com a gente. Então a gente tem que analisar isso com bastante cuidado. A gente vê na Praia Grande um cenário onde teve um prefeito que tem um grupo político, né, que hoje é deputado federal, e disputa, é pré-candidato, deve disputar a eleição. A gente vê um outro candidato que foi o segundo colocado nas últimas eleições, chegou perto, né, uma disputa acirrada ali na Praia Grande, e surge uma nova pessoa, né, um candidato que vem com o apoio de uma ala ideológica de direita, que vem crescendo também, então vai ser uma disputa interessante ali na Praia Grande. Muita gente achava que estava liquidado o jogo, eu acho que o jogo está só começando e deve ter uma disputa bastante acirrada e interessante ali no município de Praia Grande. Já trazendo para São Vicente, a gente analisa o atual prefeito, que tem uma aceitação bem aprovado, né, bem aprovado pela população e tal, não deve ter um adversário para disputar em nível de igualdade. Acho que vai ser uma eleição mais tranquila aqui em São Vicente. Ele está numa vantagem muito grande, muito né? grande, muito grande, muito grande. E mérito dele, do trabalho dele, da equipe dele, né? Então eu vejo que vai ser uma eleição mais tranquila em São Vicente. Quando a gente vai para Santos, a gente vê uma disputa muito acirrada. O que é bom para o eleitor é que nós temos bons candidatos que vão fazer um debate de primeiro nível. Você tem uma ex-prefeita, ex-deputada estadual, ex-deputada federal, vereadora com bastante experiência, que é qualificada para uma disputa e para um debate, conhece muito bem a cidade, né? Você tem uma outra deputada federal que vem também com um outro segmento, com um segmento ideológico mais para a direita. Você tem um prefeito que vem
né, hoje com uma administração técnica, vem de um grupo político onde tem um deputado federal, que já foi prefeito também, que tem muita coisa para mostrar, muita coisa do que fez, obras que serão entregues e que já foram entregues. Ou seja, em Santos a disputa vai ser de alto nível e bom para a gente, ou bom para o santista, né? Eu digo como santista, que teremos bons candidatos e um debate em alto nível para aí o eleitor poder fazer a sua escolha e saber nas mãos de quem a cidade deve ser administrada. Acho muito importante. Deputado, falando de Santos, e Santos é uma das, eu acho que da Baixada Santista é a principal cidade, a gente não pode negar isso. E ali a gente tem aquela questão daquela aliança que a gente falava também aqui no outro bloco e no começo deste. Candidato com figurões da política nacional, da política estadual, e a gente vê que muitos dos apoiadores do candidato A está no mesmo partido do candidato B, que apoia o candidato C, e essa salada, e os candidatos, os pré-candidatos, eles precisam estar calçados de seus apoios. Mas como é que o senhor vê a questão de, estando no mesmo balaio, entre aspas, partidos, os apoiadores que seriam os mesmos para todos, se distanciando, e eu vou apoiar o A, eu apoio o B, nós somos do mesmo grupo, mas você fica no A, eu fico no B. Não dá um nó na cabeça do eleitor isso? Como é que a gente trabalha essa questão para fazer a escolha? Em se falando, né, de Santos, eu vejo que a gente tem uma análise a ser feita, é que todas essas vertentes têm um teto. Uhum. Chega num teto. O desafio é furar a bolha, né? Porque você tem um teto ideológico, você tem um teto de um apoio de um candidato A, um apoio de um candidato B, ou de uma frente ideológica, chega num teto. E aí o desafio num segundo turno, que deve ter um segundo turno na cidade, é você furar esse bloqueio desse teto, para você, com propostas, e o santista vai analisar muito bem isso. Santos é uma cidade politizada, é uma cidade onde, que eu falo, de manhã na padaria você está falando de política, você está no posto de gasolina, você fala de política, é uma cidade que gosta, no meio da eleição, de se envolver, opinar e palpitar. E o santista é bem atento. Né? Isso é bom. Então, é o que eu disse, todos esses pré-candidatos têm um teto de vertentes. E quando chegar na hora do vamos ver, da escolha, aí as pessoas vão ter que começar a prestar atenção nas propostas e como quer que a sua cidade seja administrada. Então vai ser interessante a disputa em Santos, viu? Como diz no popular, a briga tá boa. A briga tá boa, com bons candidatos. Com bons candidatos. E aí partindo, vamos falar um pouquinho ali, Bertioga, Guarujá, Cubatão, queria que o senhor fizesse essa análise também. Então, Cubatão é uma cidade que tem um turno só, né? Então, eu vejo que é claro que a máquina é sempre máquina, que é a prefeitura, né? Sim. Prefeitura, tirando o polo industrial, um dos maiores empregadores da cidade, então pesa no jogo. A gente vem aí com um prefeito que está terminando o seu mandato, de 8 anos, indicando o seu sucessor, que hoje lidera as pesquisas, mas tem um outro grupo político também, que parece que se unem em torno de um nome só, acredito eu, pelo que vejo nos bastidores, e aí vai ser uma disputa polarizada também. Aí é modelo de gestão, modelo de quem prefere o grupo A ou o grupo B. Então vai ser uma disputa também interessante. É claro que hoje a administração, o sucessor do atual prefeito, acaba tendo uma certa vantagem, mas vai ser interessante. Agora, Bertioga também é uma cidade que tem um turno só. Nós temos aí uma novidade, né, de um candidato que é um vereador, que é o Matheus, vem despontando nas pesquisas, é um cara novo, um cara jovem, e tem o prefeito que acaba de anunciar o seu sucessor, que é o Marcelo, que tem uma excelente aprovação de governo e tem o desafio da novidade com a aprovação do governo, uma disputa também interessante na cidade de Bertioga, né? Alguém que vai querer alguém novo, algo diferente, sim, ou alguém que quer dar uma continuidade na sucessão do que o atual prefeito fez. Interessante ali também o debate e a discussão de Bertioga. Quando a gente vem para o Guarujá, a gente tem uma figura carimbada, já sabe que é o Farid, que hoje desponta nas pesquisas, né? Mas é uma cidade que tem 2 turnos também, tem um outro grupo que tem um candidato novo também, que é um vereador, que é o Rafael Vicello, vem disputar ali com o Farid. Hoje a distância nas pesquisas que mostram de números é ampla do Farid, mas acredito que é uma cidade que também terá um segundo turno. E aí é quando você fura aquela bolha das vertentes, né? Então, são lugares interessantes que a gente tem que discutir, que a gente tem que analisar, a gente tem que participar. Eu, particularmente,
vou estar rodando e vou estar participando dessas discussões. Mas interessante alguns cenários que a gente tem, e Guarujá é uma incógnita, né? Hoje a gente tem quase 14. Eu ia falar nisso. Né? 14. São 14 ali pré-candidatos que estão com seus nomes. Sim. Isso dificulta, na verdade, mas como o senhor falou também no começo do programa, neste momento, de repente, pode existir as desistências, que na verdade os nomes são apresentados para aquele cenário político, né? Pode ter certeza que ali nós teremos, na palma da mão, a gente vai conseguir contar os candidatos. Eu não tenho dúvida disso. Isso é da política, é natural, e esse número vai reduzir bastante. Agora, deputado, uma coisa que lá em casa todo mundo pensa, algumas cidades tiveram episódios com justiça, né? Teve pessoas ligadas à prefeitura sendo investigadas. E aí, qual que é a orientação do deputado nesse momento? Porque investigou, se deu lá a causa, foi liberado, não foi, foi condenado, não foi. Então, o eleitor precisa, de fato, da máquina da informação, saber de fato quem é a pessoa, quem é o grupo político, o qual ele quer confiar a cidade dele para 4 anos nesta gestão, porque ele mora aqui, né? O eleitor, a gente vive aqui. O eleitor não é bobo, né? O eleitor, claro que ele vai analisar tudo isso. A gente tem que ver que existe bastante perseguição política também, então a gente não pode julgar sem antes a pessoa passou pelo processo, se teve a oportunidade de se defender, de provar a sua inocência, né? Então a gente não pode julgar antecipadamente. Mas o eleitor não é bobo, o eleitor vai pesquisar, vai saber como foi a vida passada do candidato, os problemas que já teve, se foi inocentado, se não foi, enfim. Então eu acredito que todo mundo hoje pesquisa na internet, todo mundo quer saber quem vai votar, chega na hora do vamos ver, o eleitor não é mais como antes. Eu vejo até tirando pelos meus filhos, né? Hoje qualquer coisa é um Google. É verdade. Vai pesquisar quem o que fez, qual é a atuação, se tem algum problema ou não. Então isso vai interferir, vai pesar na balança, mas na hora certa. Exatamente. Mas fique de olho também, porque a fonte que você for consultar tem que ser uma fonte verídica. Não caia também em fake news, porque é uma época em que vão disseminar fake news. E a gente está nos minutos finais, para até encerrar o nosso bate-papo hoje, a sua análise, muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui. A questão da fake news também tem que ficar atento. Não, com certeza. Nesse momento, o jogo da oposição e situação, né? Tanto um lado como o outro, quando é uma eleição polarizada, você acaba, às vezes, vendo muitas situações que o cara pega uma palavra e transforma aquilo numa situação que dá para o eleitor entender ou tendo uma tendência negativa, e você acaba influenciando na opinião da pessoa, às vezes por uma matéria que foi mal colocada. Então a gente tem que estar atento a isso. Acho que, como eu disse, o eleitor não é mais bobo. O eleitor vai se informar bastante e hoje tudo você vê nas redes sociais, você vê na internet, você pesquisa no Google e a vida de todo mundo, que é público, quando você entra na vida pública, você tem que estar preparado para isso, para estar exposto. Muito bem. Deputado estadual, hoje aqui conosco nos estúdios Tati Band Litoral, Paulo Correa Júnior. Queria que o senhor desse suas considerações finais e o que fica de alerta para quem está em casa, o eleitor principalmente, foco deste programa. Não, muito obrigado, primeiro, né, por me convidar aqui, estrear esse programa que eu tenho certeza que vai ser de grande valia para a população, para ter informação, para pensar direitinho, olhar o cenário, os regionais e deixar aqui um alerta para a população, para tomar cuidado mesmo com fake news. Então pesquise bastante. Hoje os candidatos são muito acessíveis através das suas redes sociais. Pesquisa, pergunte. Nunca é demais perguntar. Pergunta sempre que você tiver uma dúvida, que eu acho que essa é a melhor dica que a gente deixa aí para o eleitor. Deputado, muito obrigado e até uma próxima. Obrigado, até a próxima. Obrigado. Este foi o nosso Band Eleições 2024, a informação que a TV Tati Band, com a tradição da Band, leva ao telespectador da Baixada Santista. Nos próximos programas, nas próximas semanas, mais convidados, mais analistas, para que você tenha a melhor informação. Nos vemos no próximo Band Eleições 2024. O voto você decide aqui.